Bom dia, gente linda! Bora pra vida? Bora viver. Eu tenho visto vamos dizer, nas últimas constelações que eu tenho feito, que as pessoas que vêm para a constelação, muitas vezes elas não têm noção exata do que é e como funciona uma constelação. Por isso, eu decidi fazer exatamente esta live. Porque não adianta, muitas vezes, nós entrarmos em uma abordagem e a pessoa simplesmente imaginar que nós vamos fazer uma cura sem ela fazer nada. Como se fosse um passe de mágicas para a vida dela. Então, hoje eu vou explicar exatamente o que é a constelação, como ela funciona, e amanhã eu farei uma abordagem de como eu vejo a constelação. Tá? Vamos começar hoje pela parte mais técnica, o que é uma constelação familiar e como ela veio, como ela apareceu. Assim as pessoas passam a ter mais informações sobre o assunto. Vamos lá. A constelação familiar, assim dizendo, é uma abordagem terapêutica desenvolvida pelo filósofo e terapeuta alemão Bert Hellinger. Só que antes dele vieram muitos cientistas, terapeutas, psicanalistas, estudiosos, e trouxeram ferramentas para que ele conseguisse uma abordagem tão difundida mundialmente. Vamos dizer, assim que ele inspirou todas essas ferramentas, ele se inspirou nestas ferramentas e melhorou e conseguiu desenvolver técnicas brilhantes para que pudéssemos trazer a constelação familiar a cada um de vocês. Vamos agora na parte mais técnica. Ela se baseia na ideia de que os indivíduos estão intrinsecamente ligados, conectados a seu sistema familiar de origem e que muitos de nossos desafios, padrões de comportamento e até mesmo doenças podem ter raízes em dinâmicas inconscientes e não resolvidas de gerações passadas. Aí você vai me dizer assim, gerações passadas, o que eu tenho a ver com minha mãe, meu pai, meu avô? Então vamos lá. Como a constelação familiar ela funciona para você? A constelação familiar pode-se dizer assim, vamos arrumar um termo mais fácil. É realizada uma sessão individual ou em grupo, tá? O objetivo principal é trazer à luz as dinâmicas ocultas de uma dinâmica familiar que pode estar impactando na vida do indivíduo. Sessão em grupo. O participante, quer dizer, o constelado, tá? Ele apresenta uma questão ou um problema que deseja trabalhar. Pode ser relacionamento, saúde, trabalho e o facilitador. Gente, eu já estou enroscada. O facilitador, que é o constelador, tá? Pede que o constelado escolha representantes, como sendo, suposição, um membro da sua família ou que ele quer ver. Pai, mãe, irmãos, avós, até mesmo se ele tiver um sintoma, ele pode trazer. Supondo, eu tenho uma dor de cabeça incrível, ele pode trazer uma pessoa representando esta dor de cabeça dele. Estes representantes, eles são posicionados, assim dizendo, no espaço de forma intuitiva pelo constelado, tá? Então, eu vou ser constelada, eu pego
alguém e coloco em um ponto que eu achar necessário dentro do meu tablado de constelação. Esse tablado de constelação para representantes, ele pode ser uma sala, uma mesa, aonde ele achar que é pertinente colocar essa pessoa, tá? Refletindo que ele percebe nisso as hierarquias dentro da família dele. A partir daí, os representantes começam a experienciar sensações físicas, emoções, impulsos que, segundo a teoria, refletem os sentimentos da dinâmica dos membros que a família está representante. Bom dia, Senira, seja muito bem-vinda. O facilitador observa esses movimentos e, assim dizendo, falas e interações com base em um livro escrito por Bert Hellinger, Ordens do Amor, que é pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Intervém com frases de reposicionamento, assim dizendo, para reorganizar o sistema e trazer uma nova perspectiva para o problema. Assim dizendo, o objetivo não é necessariamente resolver o problema nesta sessão, mas sim revelar padrões ocultos que o constelado não consegue enxergar e permitir que ele desenvolva nova compreensão e um novo olhar sobre a situação, abrindo caminho para as mudanças internas. Numa sessão individual, que muitas pessoas trabalham, eu prefiro a em grupo, mas também trabalho na individual. O processo ele é semelhante, mas em vez das pessoas, o facilitador coloca bonecos, almofadas ou objetos, assim dizendo, para representar os membros da família. O constelado movimenta os objetos nesse espaço e o facilitador ajuda a interpretar a dinâmica que sai desses objetos. Vamos colocar aqui os princípios básicos da constelação familiar. Eles são nossa, eu falei hoje, eu estou enroscada. Eles são fundamentados nas ordens do amor, que é, primeiro, a lei do pertencimento. Todos os membros de um sistema familiar têm direito a pertencer, independente dos seus destinos, da onde vieram ou como chegaram à família. Excluir alguém do sistema, por exemplo, um filho ilegítimo, tá? Um filho ilegítimo. Ou então, irmãos com problema, ou mesmo um aborto, pode gerar desequilíbrios e sofrimento nas futuras gerações. Lei da hierarquia e da ordem. Existe uma ordem, assim dizendo, natural no sistema familiar, onde quem veio antes tem precedência. Os pais vêm antes dos filhos. Os mais velhos vêm antes dos mais novos. Quando essa ordem ela é desrespeitada, assim dizendo, o filho assume o papel de seu pai, de sua mãe ou de ambos, podem surgir problemas e emaranhamentos. A lei do equilíbrio, dar e receber. Nas relações, especialmente entre casais, deve haver um equilíbrio saudável entre o que se dá e o que se recebe. Quando esse equilíbrio ele é quebrado, um dando demais ou o outro apenas recebendo ou vice-versa, a relação começa a se fragilizar e ela tem chance de ser quebrada. Ao identificar, assim dizendo, quais são as leis desrespeitadas, a constelação busca realinhar o sistema para que o amor flua de forma mais saudável, permitindo, assim dizendo, ao que o indivíduo encontre o seu lugar e desenvolva de maneira mais plena
a sua posição dentro da família. A partir do momento que você começa a desenvolver o seu papel real dentro da sua família, a sua vida, vamos dizer assim, ela passa a se transformar pedaços a pedaços até que, vamos dizer assim, você consiga ser pleno. O direito de pertencer nas constelações, eu posso dizer que é uma das coisas mais importantes. Durante muito tempo, vamos dizer assim, eu não me sentia pertencente à minha família. Por alguns problemas técnicos que houveram, eu não me sentia pertencente. Então, eu tinha alguns problemas em minha própria vida. Vou explicar melhor no contexto das constelações. O princípio do pertencimento é um dos pilares fundamentais das Ordens do Amor de Bert Hellinger, criador, como eu já falei no começo, desta abordagem. Ele estabelece que todo membro de um sistema familiar tem o direito de pertencer. Não importa de onde ele veio, não importa quais foram as suas ações dentro da família, escolhas ou até mesmo, assim, bom dia, Raimunda, Raimunda me deixou perdida agora, até mesmo se viveu por pouco tempo ou se ele foi esquecido. Muitas vezes um pai, ele comete algumas coisas não muito interessantes aos próprios filhos. E os filhos, eles tentam retirá-lo da família. Ele tem o direito de pertencer, não importa o que ele fez. Este filho, muitas vezes, não é um bom filho. Nós tentamos excluí-lo do nosso convívio. Ele tem o direito de estar lá e de pertencer. Ele tem o seu lugar dentro da sua família. Esse direito de pertencer se estende a todos, sejam aos vivos, pais, filhos, avós, primos, ou seja lá quem for, falecidos. Você vai falar, nossa, faleceu, morreu, não precisa mais. Tem que ter o seu lugar. Mesmo que a morte tenha ocorrido há muito tempo. Tipo, avós, bisavós, trisavós, eles têm um lugar na hierarquia da família que deve estar separado, honrado. Porque muitas vezes eles tiveram destinos difíceis. Podem ter por alguma coisa que aconteceu, suicídio, aborto, ou perdas precoces. O indivíduo falecido continua sendo parte do sistema. Os excluídos ou esquecidos, essa é a melhor parte de tudo. Membros da família foram rejeitados, escondidos ou simplesmente não eram lembrados. Por exemplo, um irmão que morreu na infância e nunca mais foi mencionado. Ou um parente que foi expulso da família por algum motivo. Hoje é mais comum, drogas, ter cometido delitos. Ninguém fala mais nele, mas ele existe na família. Parceiros anteriores significativos, especialmente aqueles que tiveram um impacto profundo na vida de nossos pais, consequentemente, na dinâmica familiar. Eu vou lembrar um caso na minha família. Meu pai, ele estava para se casar com uma pessoa. De repente, conheceu minha mãe, deixou aquela pessoa de lado e se casou com minha mãe, como se nada tivesse acontecido. Essa pessoa ficou sabendo quando ele já estava casado e ele já tinha data maiores dessa pessoa, sem saber que ela existia, e carregou durante muitos anos. Então, todos que vieram antes nas relações de nossos pais são importantes. Tá? Importância do reconhecimento do pertencimento.
Quando um membro é excluído, esquecido ou tem seu lugar negado no sistema familiar, isso pode gerar desequilíbrios e emaranhamentos, que afetam as gerações futuras. O sistema busca, de forma inconsciente, compensar essa exclusão, como eu falei, o que pode se manifestar em problemas com outras pessoas, tipo doenças, dificuldades financeiras, problemas de relacionamentos, comportamentos autodestrutivos, sentimentos de não pertencimento. A pessoa indiretamente ela sente que não tem um lugar no mundo ou na sua própria família. Isso é porque alguém lá atrás não foi reconhecido ou visto. Na constelação, a exclusão de um membro é vista como uma violação da ordem do pertencimento. A energia do sistema familiar, ela pressiona, assim dizendo, para que esse membro seja visto e honrado. E muitas vezes um descendente, no caso fui eu, de forma inconsciente, representa ou carrega o destino do excluído, buscando restaurar, assim dizendo, o equilíbrio na família. É algo muito importante. Como o pertencimento é reconstituído, assim dizendo, nas constelações familiares. Durante uma sessão de constelação familiar, o facilitador e os participantes buscam identificar quem está faltando nessa família, quem foi excluído desse sistema. Ao dar um lugar, assim dizendo, a esse membro, seja visualizando, nomeando, trazendo ele à luz ou reconhecendo a sua importância e o seu destino, a energia do sistema pode se realinhar. Isso permite que a ordem seja restaurada e a energia, assim dizendo, do amor e da cura volte a fluir livremente entre os membros da família. O ato de reconhecer e honrar o pertencimento de cada indivíduo, vivo ou morto, dentro do sistema familiar, é um passo, assim dizendo, crucial para a cura e para a resolução de muitos padrões disfuncionais que se repetem através de gerações. É um lembrete de que todos somos partes de algo, assim dizendo, muito maior. E cada um tem o seu destino único e insubstituível. Eu levantei um ponto interessante, um papel de parceiros anteriores significativos. Embora eles não façam parte da família de origem de uma pessoa, eles podem ter um impacto profundo e duradouro no sistema familiar atual, especialmente quando há filhos envolvidos, ou quando uma relação grande foi intencionalmente cortada, como posso dizer, meu pai fez. Ele estava com data marcada para o casamento, simplesmente saiu, casou-se com outra pessoa. Bert Hellinger e as abordagens das constelações familiares ensinam que quem chegou antes tem precedência. Isso se aplica não apenas aos pais e avós, mas também a parceiros de relacionamentos afetivos. Mesmo que um relacionamento tenha terminado, a energia daquela união, especialmente se foi significativa, permanece no campo do sistema. É o que aconteceu. A noiva do meu pai nunca aceitou a forma como foi quebrado, retirada do sistema da família dele. Alguém sempre tinha que trazer a bandeira do eu não concordo, eu não quero. A ordem da precedência. Um novo relacionamento, um parceiro atual precisa de alguma forma honrar e reconhecer a existência do lugar do parceiro anterior.
negar ou desrespeitar o ex-parceiro, seja o seu cônjuge ou seja lá o que ele tenha sido para você, é negar uma parte da sua história. Indiretamente, ela vai influenciar no seu presente. É como se o sistema dissesse para você, para que o próximo pudesse vir, o anterior precisou sair. O lugar dele precisa ser reconhecido. Se você casou-se de novo, você tem que dar espaço ao seu antigo marido, respeitá-lo e dizer, ele foi importante, seja lá o que ele tenha feito. Vocês acabaram vivendo alguma coisa boa. E essa coisa boa, ela tem que ser apenas lembrada na sua vida. Filhos de relacionamentos anteriores também têm que ser honrados, porque eles vieram antes. Não importa se você tenha ou não filhos atuais com essa pessoa. Essa energia do vínculo, ela fica intrinsecamente, acho que é essa palavra, unida à pessoa. Então, ela está junto a ele. Não adianta o que você queira. Os filhos permanecem. Eles fazem parte. Eles estão lá. E essa pessoa, por ela ver que, supondo, os seus filhos não são vistos, ela pode ter dificuldade em uma entrega total ao novo relacionamento. Um dos parceiros pode, inconscientemente, não se sentir pleno, presente, comprometido com o atual. É algo muito estranho de se dizer, mas acontece. É como se uma parte sua ainda estivesse ligada a esse passado. Então você não consegue ser 100% você. Você não consegue se entregar 100%. E muitas vezes, vamos dizer assim, há bloqueios na parte, vamos trazer algo que é muito relevante, na parte sexual de um casal, porque você ainda está ligado ao seu antigo parceiro. Então, honrem quem veio antes. Não importa o que ele tenha feito a você, tá? Repetições de padrões. Trazer para o relacionamento atual problemas não resolvidos com seu ex-parceiro. Ele pode trazer dificuldades em sua vida atual. Você deve agradecer ao seu passado para que o seu futuro seja melhor. Dizer sim ao que já foi, inclusive aos relacionamentos anteriores. Permite que você continue fluindo na vida. Seu ex-parceiro, à sua maneira, abriu um caminho para a união atual que você está. Para acabar a parte deste contexto do pertencimento, vou trazer algo importante. Como isso acontece na constelação familiar? Em uma constelação, ao abordar questões de relacionamentos ou dinâmicas familiares complexas, o facilitador pode perceber que a energia de um parceiro anterior está presente. Isso já aconteceu em várias constelações que eu fiz. Havia um resíduo de uma outra pessoa interferindo no contexto atual. O facilitador, normalmente, ele percebe que essa energia do parceiro anterior está presente. Mesmo que não seja óbvio, mas ela está presente. Os representantes, pessoas que representam, assim dizendo, os membros da família, podem sentir ou se mover e eles começam indiretamente a indicar essa presença.
Se for uma constelação feita na água, os próprios bonecos se movem para que isso seja visto. É algo muito louco, mas acontece. O movimento de cura ele é feito como? Quando você reconhece, assim dizendo, vê e nomeia o parceiro anterior, dando-lhe um lugar de honra no sistema. Você agradece, expressa gratidão por terem vivido juntos um tempo, pelo que foi vivido, pelas coisas boas que foram trazidas e principalmente pelos filhos que vieram dessa união. Libertação. Isso permite que você liberte esse relacionamento passado e se posicione hoje no seu devido lugar, liberando a presença dele para um novo começo na sua vida. Então, antigos relacionamentos, eles têm que ser vistos, honrados, para que você tenha liberdade de um novo contexto de vida. Tem outras duas questões na visão de Bert Helling, que é a questão do vínculo e da hierarquia dentro de um sistema familiar. Eu não sei se já nos estendemos muito, mas eu acho que talvez os vínculos hierárquicos, eu vou falar bem rápido, são fundamentais. O vínculo se forma quem veio antes, como eu falei, ele tem precedência. Ele traz uma troca profunda de emoções dentro do seu sistema, tá? Ele traz tudo aquilo que é importante para o sistema. Então você tem que ver tudo aquilo que veio antes. Não importa se tenha sido bom ou não. Se houve um contexto interessante para a sua vida ou não. Mas você tem que pensar que o seu antigo parceiro ou quem veio antes nessa família, ele foi importante para que você tenha chegado aonde você está hoje. A outra parte eu vou trazer amanhã, que senão vamos ficar muito longo, tá? Que seriam a parte assim dizendo a hierarquia familiar e a lei de troca. Eu trago amanhã, no mesmo horário. Gratidão imensa a cada um que esteve comigo. Um ótimo dia e continuamos a nossa jornada do que é constelação familiar. Gratidão imensa a quem esteve comigo e um grande beijo em seu coração. Até amanhã.